quase 9h15, são menos 4 horas no Brasil e também são na cidade de São Paulo, onde vamos via Skype estabelecer contacto com a doutora Lucy Kerr. Doutora Lucy Kerr, boa tarde para o Brasil, aqui boa noite em Portugal. Tudo bem? Tudo bem, Antônio, tudo bem. Doutora, está-me a ouvir bem? Estou ouvindo perfeito. Está ouvindo perfeito. Então, doutora, para quem não o conhece e quem nunca ouviu falar, há vários vídeos no YouTube. Eu pedi-lhe que fizesse uma breve autoapresentação, se possível, doutora. Bom, eu sou médica desde 1973, formada pela Universidade de São Paulo, a maior universidade aqui do Brasil, e sou pioneira aqui no Brasil na área de ultrassonografia, Doppler, elastografia, e há muitos anos eu trabalho com exames principalmente na área de mama, tireoide, abdominais, e na época nós tínhamos, bem no início do nosso trabalho, o mamógrafo e tínhamos também a ultrassonografia. A partir da década de 80, quando a ultrassonografia adquiriu as sondas de alta resolução, nós começamos a perceber uma diferença brutal entre os resultados da mamografia e da ultrassonografia, com muitos mais nódulos sendo detectados e diagnosticados, muito mais cânceres sendo detectados, e isso se corroborou numa análise posterior, o estudo 666 do ACRIN, American College of Imaging Network, que foi realizado pela doutora Wendy Berg nos Estados Unidos e foi um estudo do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Lá ela detectou 1/3 mais de cânceres com a ultrassonografia do que com a mamografia, corroborando que aquela observação inicial que nós tínhamos realizado na década de 80 já estava correta. Pois bem, eu também sou presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Ultrassonografia aqui no Brasil, em 1993, e sou, assim, uma médica muito conhecida dentro da área de ultrassonografia aqui. Inclusive, neste ano já estamos ministrando cursos visando o rastreio do câncer de mama sem efeitos biológicos na Universidade de São Paulo. Que seria o exame tríplice e a termografia. Já lá vamos. Entretanto, a doutora também tem vindo a desenvolver, digamos, enfim, chamemos uma luta, se quiser, contra aquilo a que chama, inclusive, a farsa da mamografia. Pois é, esse é o grande detalhe. Na época, como eu estava dizendo, eu descobri por conta própria que aquilo era uma farsa. Mas nós não tínhamos os dados científicos corroboradores em larga escala, o que nos foi oferecido de bandeja pelo Dr. Peter Gold, quando 15 anos depois da mamografia ter sido aplicada na Suécia, visando reduzir a mortalidade por câncer de mama, ela estava igualzinha, não tinha alterado nada. Doutora, permita-me, referiu aí o Dr. Peter Gold. Gold, sim. Gotzsche. Ele é o diretor da Cochrane, da Cochrane, Dinamarca, certo? Certo. E acontece que, então, o governo sueco chamou o diretor da Cochrane para avaliar se aquele resultado, como se explicava. O resultado de quê? Desculpa. O resultado do rastreio mamográfico na Suécia por 15 anos consecutivos sem nenhuma melhora na redução da mortalidade. Ou seja, na Suécia houve um estudo durante cerca de 15 anos a várias mulheres, não é? Exatamente, foi a aplicação. Sim. Porque o estudo tinha sido feito antes. Quem tinha feito o estudo foram 5 trabalhos suecos, o mais importante de todos, o Dr. Laszlo Tabar.
É capaz de nos dizer em que, digamos, em que espaço de tempo, em que época é que isso foi feito, esse estudo, doutora? Então, ele liberou o resultado desse estudo depois de 10 anos consecutivos de rastreio, em 1981, certo? Quando ele, então, falou que reduzia 31% a mortalidade por câncer de mama se as pacientes eram rastreadas pela mamografia. Pois bem, o Dr. Peter, quando recebeu essa solicitação do governo, falou, olha, isso daqui deve ser uma coisa simples, deve ter erros metodológicos sérios, porque a aplicação na população geral é como aquela história de eleição, você faz prévia e depois, quando se aplica, é realmente a eleição definitiva. A prévia sugeria, e deve ter sido feito errado, porque senão teria dado certo quando houve a votação definitiva, ou seja, a aplicação em toda a população. E ele realmente constatou isso. Dos 8 trabalhos, com mais de 600 mulheres que haviam participado, somente 2 trabalhos ele selecionou que estavam corretos. E um era do Malmo e o outro era um estudo canadense. E esses 2 estudos diziam que a mortalidade não reduzia com o rastreio mamográfico. Os outros 5 trabalhos, inclusive do Laszlo Tabar, foi condenado pela Cochrane. E digo mais, esse trabalho é o que é mais citado pelos radiologistas porque foi o que conseguiu o melhor resultado. E esse foi justamente o trabalho mais condenado pelos estudos da Cochrane, que fez ao longo de 2000, 2003, 2005, 2009, 2013, a última revisão metodológica de todo o rastreio mamográfico, sempre concluindo que era uma bela porcaria. E mais ainda, que estava aumentando o diagnóstico de cânceres que não existia. 1 de cada 3 cânceres detectados pela mamografia não existe. E as mulheres passam por tratamentos agressivos, quadrantectomia, mastectomia, radioterapia, quimioterapia, desnecessariamente. Gravíssimo, certo? E elas não somente isso, elas se deprimem, aumenta as taxas de suicídio, que chegam a aumentar 14 vezes depois de um primeiro exame falso negativo. A mulher não tem nada e está se suicidando pensando que tem alguma coisa. Olha a gravidade das consequências, dos malefícios da mamografia. Isso sem falar na radiação. Pois não, fala. Não, e eu ia dizer, doutora, estava aqui, digamos, ligeiramente, o caso não é para rir, mas eu estava ligeiramente a rir, porque nós aqui em Portugal não estamos habituados a ouvir uma médica, digamos, especialista em ultrassonografia, como a doutora dizer que a mamografia é uma bela porcaria, não é? Como me referiu há instantes. E é, entendeu? Sim. É uma fraude. Então, olha o que o Dr. Peter descobriu. Ele descobriu que esse Laszlo Tabar é um húngaro que estava sediado na Suécia. Ninguém sabe como ele conseguiu receber esse trabalho de rastreio de longa data, porque essas séries requerem um treinamento especial muito grande que ele não tinha, nunca tinha realizado uma, certo? Pois bem, 5 anos antes dele liberar o famoso resultado com redução de 31% da mortalidade por câncer de mama, ele vai para os Estados Unidos, no Arizona, compra uma empresa para ensinar médicos radiologistas a lerem e a realizarem a mamografia, e 5 anos depois ele libera o resultado lindo e maravilhoso dizendo que reduzia a mortalidade. Ele fez rios de dinheiro ensinando os médicos por causa disso, tanto é que uma das outras consequências desse rastreio tipo Sherlock Holmes que o Dr. Peter realiza, ele descobriu que no imposto de renda dele, da Suécia, 7 anos depois, ele estava ganhando em torno de 7 a 8 vezes mais do que o maior salário da Suécia. Então, você vê que a coisa era séria. E ele descobriu também
que ele havia retirado 700 e poucas mulheres do estudo. E ele conseguiu localizar quase 300 dessas mulheres mortas por câncer de mama. Ele anexou essas mulheres no resultado dele e toda a vantagem relatada desapareceu. Ou seja, falando em português bem claro, esse estudo foi fraudado. E em cima dele, muitos outros estudos fajutos, muitos estudos fraudulentos foram realizados, e Dr. Peter, que é muito bonzinho, ele fala assim, com erros além da imaginação, com erros metodológicos além da imaginação. E são esses estudos que são contados para as mulheres para fazê-las realizar a mamografia. Eles não contam os outros estudos sérios, corretos metodologicamente, que são apoiados pela Cochrane. Eu estou falando tanto da Cochrane, será que as pessoas sabem quem é essa entidade? Quem é essa entidade, já agora, doutora? É importante especificar, porque na área de medicina começaram a surgir na década de 70, 80, muitos estudos que ninguém sabia, um dizia uma coisa, outro dizia completamente oposto. Então fundou-se essa entidade cujo objetivo é diferenciar os trabalhos corretos e incorretos, que são ou não confiáveis, na área de diagnóstico, prevenção e tratamento em medicina, porque medicina é uma coisa séria, porque nós lidamos com a saúde das pessoas. E eles começaram a denunciar muitas coisas, e uma das que eles denunciam desde a década de 2000 é que eles estão considerando essa metodologia sem nenhum efeito benéfico para a mulher e com muitos efeitos maléficos. Até agora, nós falamos das cirurgias excessivas, dos tratamentos excessivos, dos suicídios em consequência, né? Mas existe ainda o fato de muitas das mulheres que fazem mamografia são portadoras da mutação BRCA1, BRCA2 ou AT, ataxia telangiectasia, que aumenta tremendamente o risco delas virem ter câncer de mama. Elas partem já, inicialmente jovem, de um risco de 11,5%, 12% e atinge 70% quando estão em torno dos 70 anos, de risco de ter câncer de mama. Doutora, a doutora debita muita informação, isso é muita areia para a minha caminhoneta, como nós costumamos dizer cá em Portugal. Eu vou ter que fazer aqui uma primeira brevíssima pausa para um compromisso comercial. Não desligue o seu Skype porque já voltamos à conversa, certo? Correto. Ora, já voltamos com a doutora Lucy Kerr, que está em direto connosco no programa Café Duplo. Estamos a falar da mamografia. Já voltamos à conversa. Para todo mundo. Rádio Santiago. Boa noite. Santiago. Rádio Santiago. Ora, quase 9h30, Rádio Santiago, programa Café Duplo de 29 de setembro, a emissão desde Guimarães em 98.0, também na internet em santiago.fm. Hoje, convidada do nosso programa, a doutora Lucy Kerr. Estamos em direto desde o Brasil via Skype em São Paulo, onde são menos 4 horas, cerca de 5h30 da tarde. Mais uma vez, doutora Lucy Kerr, boa tarde no Brasil, boa noite aqui em Portugal. Não tinha tido ainda a oportunidade no programa e em direto de lhe agradecer o facto de ter aceitado o meu convite para estar em direto connosco. Eu acho muito interessante os vídeos que tem no YouTube e vou, enfim, lançar esse repto aos nossos ouvintes do programa para procurarem, mais não seja no Google, basta escrever Lucy Kerr, L-U-C-Y e depois um K-E, 2 R's, Lucy Kerr, ou doutora Lucy Kerr, para terem acesso facilmente aos vídeos e toda a informação que a doutora Lucy Kerr tem vindo a partilhar, enfim, com o comum dos mortais relativamente a este assunto. Doutora, eu, no entanto, como disse há bocadinho, a doutora debita tanta informação e, enfim, de vez em quando entra nos termos técnicos que para o comum dos mortais não é fácil a gente acompanhar o seu raciocínio, mas eu estou-me a imaginar, por exemplo, na pele de uma mulher, enfim,
o cancro da mama, mas hoje em dia fala-se tanto em cancro, não é? Ao da próstata, por exemplo, que a doutora também fala, tem alguns vídeos, não é? Mas quando se diz que a mamografia é uma farsa, é uma fraude, e no entanto as mulheres normalmente têm essa preocupação, ninguém quer morrer, ninguém quer ter um cancro, ou caso haja um cancro, toda a gente terá o desejo de o detectar o mais cedo possível. Não, digamos, uma vez que a doutora não aconselha a mamografia, e já vamos também ter uma oportunidade para desenvolver o porquê, de uma forma mais serena, se quiser, que outro tipo que outra procura é que a mulher pode fazer em alternativa à mamografia? Pois é, no meu entender, nós não podemos rastrear o câncer de mama com um método que provoca o câncer. O que a doutora quer dizer é que a mamografia, em vez de ajudar, ainda provoca o cancro, é isso? Isso, e ele provoca o câncer de duas formas distintas. Ou seja, uma mulher pode não ter nada e vai fazer uma mamografia e está, mas digamos, a ganhar um câncer ou um cancro? Isso, especialmente isso ocorrerá naquelas mulheres que têm a mutação que favorece o câncer de mama, porque eles têm um cromossoma instável. Quando atinge a radiação na mama, começa a se multiplicar células cancerígenas. Quando fala a radiação, é nesse exame que é feito pela mamografia? Isso, exatamente. A radiação é provocada pela mamografia. E daí, ela altera o cromossoma, facilitando o aparecimento da célula cancerosa. E pior, ela bloqueia o sistema de defesa natural que a mulher tem, que limpa a célula cancerosa quando ela se forma inicialmente. Tá entendendo? Então, são dois mecanismos. E ela, então, favorece muito. Se essa mulher tiver essas mutações e fizer uma mamografia, ela vai ter de 4 a 5 vezes maior risco de ter o câncer de mama ainda antes dos 40. Imagine só, isso vai para 55, 60% o risco dela ter o câncer de mama provocado pela mamografia. Não é muito sério isso? Fala para mim se isso não é muito sério. E os médicos estarem propondo um exame que pode ser tão maléfico para a mulher. E por que é que a mamografia não está conseguindo reduzir a incidência daqueles cânceres avançados que já vêm com metástase, que são aqueles que matam? E por quê? Porque o câncer de mama ocorre com maior frequência nas mamas densas, e quase metade da população feminina tem mamas densas. Então, se ela não consegue... Como é que uma mulher sabe se tem ou não tem mamas densas? Olha, eu nem aconselho fazer a mamografia para saber isso. Eu acho que pela ultrassonografia nós estamos ensinando na Universidade de São Paulo, nesse curso, que foi o primeiro, 4 módulos desse curso de rastreio pelo exame tríplice, ultrassom, Doppler e elastografia e termografia. Com a ultrassonografia, você mapeia o percentual de tecido denso que existe na mama. Até 10% é nível 1 de densidade. De 10% a 30%, nível 2. De 30% a 50%, nível 3. E acima de 50%, nível 4, que é o mais grave, de alto risco. Ou seja, doutora, uma mulher só consegue saber se tem ou não tem as tais mamas densas se fizer esse exame só com esse exame A mamografia também faz esse diagnóstico, eles também classificam. Não sei se em Portugal classifica. Nos Estados Unidos, onde eu fiz minha especialização, eles têm até a obrigação de notificar as autoridades quando detectam mama densa, porque eles já sabem que a mamografia não rastreia e que a elas tem que ser oferecido métodos alternativos, certo? É uma coisa muito séria essa questão da mamografia das mamas densas e mais ainda, elas conseguem com facilidade enxergar microcalcificações até nas mamas densas. Isso, por muitos anos, eles diziam assim,
a ultrassonografia não presta para rastrear o câncer de mama, porque não enxerga as microcalcificações. Hoje, eu digo assim, graças a Deus, porque a principal causa da mamografia fazer falsos positivos, em cada 3 diagnósticos deles o câncer não existe, é porque eles detectam as microcalcificações do carcinoma in situ, que é um câncer que não é câncer, que foi denominado erroneamente como câncer. Então, ele é somente um fator de risco, porque quem tem carcinoma in situ, só 18% irão desenvolver o carcinoma invasivo, que daí sim é câncer. E as outras 83% das mulheres jamais vão apresentar. Então, ele é somente fator de risco, tá entendendo? Então, detectar essas microcalcificações vai aumentar excessivamente os diagnósticos excessivos, os tratamentos excessivos, os suicídios e tudo aquilo que nós já comentamos e que representa o rol dos malefícios da mamografia. E foi por isso que o Conselho Médico Suíço falou: um exame que tem tantos malefícios e nenhum benefício não se justifica do ponto de vista ético, e recomendou a abolição da mamografia. A Cochrane também está recomendando a abolição da mamografia, e nós aqui no Brasil estamos fazendo uma árdua campanha visando a abolição da mamografia, com muitas resistências do grupo da medicina, que tem lucros astronômicos financeiros com a mamografia, que são hospitais, clínicas, radiologistas, todo esse pessoal lucra muito em cima da mamografia. Nos Estados Unidos, eles movimentam de 4 a 5 bilhões de dólares por ano. Então, veja como é árdua essa batalha. Não porque a ciência está contra nós, ela está 100% a favor de nós e está 100% contra eles. Não tem um dado a favor da mamografia de muitos anos para cá que seja confiável e referendado pela Cochrane. Então, nós estamos com a razão. No entretanto, o lucro cega qualquer inteligência, apaga qualquer inteligência, porque as pessoas raciocinam com o bolso e não com a cabeça. Hoje o que nós estamos vendo é isso. E é por isso que a doutora utiliza frequentemente a frase do negócio do câncer ou do cancro? É isso mesmo, é o negócio da mamografia. É o negócio do câncer, é isso mesmo, eu falo muitas vezes isso. E foi por isso que eu utilizei o YouTube para liberar todas essas informações que são referendadas. Basta vocês entrarem no meu site, eu tenho montes de referência, todas elas que são aprovadas pelo crivo da Cochrane. Então, eu tenho todos os dados científicos a meu favor. No entretanto, através das vias convencionais, você não consegue liberar essa informação porque os interesses econômicos se opõem. Eu estou a imaginar uma mulher que por volta dos 40 anos normalmente começa a fazer, digamos, esses exames de mamografia e às vezes e corre o risco, enfim, digamos, de haver um exame que o tal falso positivo como a doutora refere. Isso deverá... causa é o carcinoma. Isso deverá representar efetivamente um grande problema, digamos, na cabeça de qualquer mulher, não, doutora? E olha, a radioterapia, depois que ela é aplicada, e frequentemente é aplicada nesses casos de falsos positivos, e que tem ainda mais um problema. Eles frequentemente, essas calcificações ocorrem nas 2 mamas e são difusas. E eu comecei minha campanha com uma paciente que veio no meu consultório, que ela já veio com um fato realizado, no qual uma moça jovem de 35 anos, que estava namorando, mas que não tinha ainda casado nem tido filhos, eles arrancaram as 2 mamas, os 2 mamilos, a prótese não conseguiu segurar direito porque ficou muito pouco tecido, nisso acaba o relacionamento
a menina entra em profunda depressão. Então, você veja, tudo isso sem ela ter câncer. Destruíram uma vida jovem sem ter câncer. Aí eu vi que não era suficiente eu saber isso. As mulheres teriam que saber. E eu falei, vou colocar no YouTube. E as pessoas que vejam, que se informem. Porque a mentira não é legal. Entendeu? Sabendo a verdade, a pessoa, se duvida das minhas assertivas, elas têm, através de todas as referências que eu dou, meios para chegar à verdade. Entendeu? Por ela própria. Vai lá, investiga, estuda. Agora, do jeito que está acontecendo, como aqui no Brasil, que este mês de outubro vai começar o Outubro Rosa, onde todo mundo só fica falando de fazer mamografia, pressionando a mulher a fazer mamografia, culpando a mulher se ela não faz a mamografia e dizendo que isso vai resolver o problema dela, que ela vai conseguir ficar sem câncer de mama se ela fizer regularmente a mamografia. Isso é um verdadeiro absurdo, porque tudo isso é mentira. Mentira. Isso é propaganda enganosa. O que eu gostaria agora é de não dar apenas uma mensagem negativa. Eu acho que a mulher tem que rastrear o câncer de mama. É importantíssimo. E quando ela tem que começar a rastrear o câncer de mama? Tem que ser aos 25 anos. 25? Neste momento, 25 anos. Neste momento, tem que ser feita uma análise do percentual de tecido denso que ela tem e classificar a mama naquelas 4 categorias. Se ela, por acaso, for da categoria 1 ou 2, ela poderá fazer o próximo exame só com 40 anos. Se ela for da categoria 3 e 4, principalmente da 4, ou ela faz a cada 6 meses ou não vai resolver. Então, deixa-me explicar bem claramente por que o rastreio nas mamas de risco, que são as mamas densas, é o maior fator de risco que possa existir. Ela tem que rastrear a cada 6 meses. É porque o câncer de mama, ele não é uma doença única. Existem muitos tipos diferentes do câncer de mama. Existe um câncer de mama que dobra a cada 2 meses e tem um outro que dobra a cada 5 anos. Eu te dou um doce se você descobrir qual é o câncer que a mamografia detecta. Não faço a mínima ideia. É justamente o que demora cada 5 anos para dobrar de volume. Consequentemente, eles vão diagnosticar esse câncer quando já tem 20 anos. Eles falam que eles detectam precoce, mentira. E esse câncer que demorou 20 anos para crescer, ele pode ser detectado por qualquer método que vai ser curável. Ele pode ser detectado na palpação, na ultrassonografia, na mamografia, seja lá o que for, ele vai ser curado. Mas o outro lado é que tem câncer que dobra a cada 2 meses. É um câncer mole que não dá as famosas microcalcificações, que cresce violentamente, muito rápido. Em 8 meses, ele já está no tamanho que ele começa a emitir metástases e já não é curável. Então, nós temos que rastrear a cada 6 meses para ter chance de detectar a tempo e curável esse câncer rápido que geralmente ocorre na mulher jovem, na mulher com câncer genético, mas são aquelas que têm o mais elevado índice de mortalidade por câncer de mama, certo? Ou a gente foca em quem precisa ou não tem sentido, certo? Então, é importantíssimo diagnosticar qual é o grau da densidade da sua mama. Se for hiperdensa, a cada 6 meses, a partir dos 25 anos. E vou te contar uma história. Eu sou de uma turma que foi lá na faculdade da USP, de Ribeirão Preto, a primeira turma que teve uma percentual de mulheres maior, 23 mulheres. Eu tenho 2 amigas que faleceram por câncer de mama. Uma com 26, outra com 29 anos, certo? Então, nós temos que rastrear precocemente essas mulheres e determinar quais são as
de mamas densas, tomar riscos, tratamentos preventivos, muita coisa pode ser feita, e o rastreio periódico, que não consegue evitar que a pessoa tenha, mas pode detectá-la precocemente, essa doença. Certo? Doutora, qual é a sua opinião sobre essa vacina também algo controversa, a Gardasil, relativamente à prevenção do cancro do colo do útero? Essa daí tem muitas pessoas que questionam, sabe? Muitas pessoas que questionam. Eu já vi médicos aqui no Brasil acusando-a até de gerar infertilidade, entendeu? E ela é muito polêmica, mas muito polêmica mesmo. Eu acho que a vacina não está no seu grau perfeito, tá bom? Eu queria ainda comentar uma coisa que faltou. Qual método rastrear o câncer de mama, para a gente fechar esse capítulo, Ok. Entendeu? Porque nós falamos que não pode ser método com efeito biológico. Tem que se iniciar precocemente. Não pode, a paciente tem que entrar saudável, sair saudável. Não pode gerar mutação para ela transferir uma doença congênita para o seu filho, para a sua descendência. Tudo tem que ser correto. A mamografia gera todos esses problemas. A ultrassonografia, com Doppler e elastografia, que é o exame tríplice, é o exame que nós fazemos no nosso consultório, que já estamos ensinando muitas pessoas a realizarem aqui no Brasil. A termografia, que também consegue fazer esse rastreio de massa, muita gente, ela preenche perfeitamente esse quesito de rastreio com diagnóstico precoce, mas ela não consegue definir o que é que está errado. Então, daí precisa do exame tríplice, tá certo? Então, essa é a nossa proposta inócua, efetiva, que vai dar tranquilidade para a mulher de não estar perdendo um câncer, já chegando muitas vezes para o diagnóstico em estágio avançado, né? Tá certo? Certíssimo. Eu gostaria, no entanto, também de confrontá-la com um comentário que vi num dos seus vídeos. Aliás, já falamos sobre isso ontem, numa conversa prévia, relativamente a um comentário, enfim, supostamente é o nome de uma mulher, fotografia de uma mulher, não é? Que diz que o exame que fez da mamografia que lhe salvou a vida. Pois é, ela pode ter sido um desses famosos falsos positivos. Sei lá que exame que ela fez e em que estágio que foi detectado. Porque se foi no estágio de carcinoma in situ, os radiologistas, os médicos costumam dizer que pegaram no estágio mais precoce que poderiam pegar. No entretanto, não é câncer. Como que eles podem ter detectado precocemente se nem câncer ainda ele é? E é somente um fator de risco. E um fator de risco menor do que o câncer genético, um fator de risco menor do que o da mama densa, certo? Então, eu não sei detalhes, eu vi isso no blog ali desses vídeos, mas ali perguntar detalhes da doença não caberia. Se ela deseja a minha opinião, que venha me consultar e eu analiso todos os exames. Minhas consultas não são apenas o exame, eu faço o histórico e eu vejo todos os exames que a paciente já realizou e depois eu realizo o meu e emito o meu laudo, o meu parecer, certo? Então, no caso ali, pode ser que seja um carcinoma in situ, pode ser que seja um carcinoma muito pequeno e que não foi nada assim tão maravilhoso. Dependendo da faixa etária, se foi acima dos 50 anos, com certeza não era um tumor tão grave. Porque os tumores que ocorrem acima dos 50 anos, eles costumam ser menos agressivos do que aqueles que ocorrem entre os 25 e os 40 anos. Esses são extremamente graves e quanto mais precoce for diagnosticado o câncer, menor é a expectativa de vida da paciente, maior risco dele se disseminar e matar, né? Doutora, que gente é esta que está por trás daquilo que chamam o negócio do câncer? É gente que age por, vamos lá ver, por
por ignorância ou por uma vontade muito grande de ganhar dinheiro? Ganância, né? A ganância é o principal motor, mas a fama também. Porque a mamografia, pelo menos aqui no Brasil, e eu sei que em muitos outros lugares, ele se tornou um negócio de projeção política, de influência. Então, o nosso político chega na cidadezinha dele e fala: eu vou comprar um mamógrafo e instalar na Santa Casa, e agora todas as mulheres vão rastrear o câncer de mama, e aqui ninguém mais vai ter câncer de mama depois que eu tiver instalado isso. Pronto, virou um negócio, uma coisa de fama, tá entendendo? De projeção. Ele arruma aquele patrocínio, mas não resolve nada o problema daquelas mulheres. E elas continuam sendo enganadas com propagandas mentirosas, certo? Agora, o outro motor que eu acho que também é muito importante é o financeiro dos laboratórios, hospitais, clínicas radiológicas, que ganham muito dinheiro com o rastreio anual e às vezes até semestral da mulher. Agora, nós estamos numa encruzilhada. Veja bem o que aconteceu com o teste de Mantoux em relação à abreugrafia que se fazia nas portas das fábricas na década de 70. Eles colocavam um aparelho que dava uma raio-x de tórax bem pequenininho, que se chamava abreugrafia, para rastrear a tuberculose. Nisso, descobriu-se um teste que se faz na pele, injeta o antígeno da tuberculose, mede quanto é a espessura da reação do indivíduo àquele antígeno, naquele bacilo da tuberculose, que está logicamente morto, e daí nós sabemos se aquela pessoa tem ou não propensão à tuberculose. Esse teste é muito mais eficiente que a abreugrafia. Ele matou a abreugrafia no seu primórdio. Ninguém mais nem sabe o que é a abreugrafia. Mas a questão o rastreio do câncer de mama já é diferente. Ele está mexendo com grandes interesses econômicos e também interesses dessa questão de projeção política e tudo mais. Então, as provas contra a mamografia já existem desde a época em que o Dr. Peter Gold avaliou o rastreio mamográfico de 15 anos na Suécia e publicou um artigo no Lancet em 2000 dizendo que a mamografia não era útil, não era Is Breast Screen Mammography Justifiable? Este era o título se justifica a mamografia? Esse foi o título do estudo dele. Então, desde essa época, ele já menciona que os dois estudos sérios e corretos, o canadense e o do Malmo, não conseguiram demonstrar a queda da mortalidade por câncer de mama, o que depois se configurou em todos os países em que foi aplicado o rastreio mamográfico de rotina em grandes massas populacionais. E ele escreveu, nesse livro que ele publicou uns 3 anos atrás, Mammographic Screening, True Lies and Controversies, quer dizer, rastreio mamográfico, verdades, mentiras e controvérsias. Ele relata os bastidores da guerra da mamografia, que são interessantíssimos, como aquela história do Laszlo Tabar, que eu lhe contei agora há pouco, que o cara era um safado, foi para os Estados Unidos, comprou uma empresa de ensinar mamografia para americanos, é um negócio extremamente rentável, porque ensinar médicos nos Estados Unidos é um negócio muito lucrativo, e para isso o resultado dele tinha que ser bom, e ele fajutou o resultado dele. Depois foi desmascarado, mas até hoje, aqui no Brasil pelo menos, esse estudo é citado pelos radiologistas como se fosse a pedra da coroa. Tá entendendo? Como se fosse o máximo. E ele é um estudo velho, que foi divulgado a última vez em 1981, e que não contempla todos os avanços das terapias do câncer de mama, não conseguem
fazer o diagnóstico das mamas jovens e densas. Tem milhões de problemas relacionados. E, no entretanto, eles citam esse trabalho como se fosse o máximo. E vamos retomar essa conversa com a doutora Lucy Kerr. Doutora, mais uma vez, desde São Paulo, boa tarde para aí, boa noite aqui em Portugal. Boa noite. Sim, boa noite. Eu agradeço mais uma vez a sua presença e o facto de ter aceitado desde a primeira hora em que lhe lancei o convite. E permita-me agora aqui um pequeno parênteses, não é? Num dos seus vídeos fala-se assim, relativamente ao suicídio assistido e em que a doutora se mostrou contra, digamos, e se mostrou feliz pelo facto do Brasil não haver, digamos, essa lei que permite o suicídio assistido, dando o exemplo de que o seu próprio pai um dia lhe terá dito qualquer coisa do género, que quando um dia estivesse, enfim, numa fase menos boa, lhe iria pedir, digamos, um medicamento para morrer, não é? E em que a doutora respondeu que isso teria que pedir isso a outra pessoa porque não o faria. Eu gostei imenso de ver essa sua postura, essa sua posição. Parabéns por isso desde já, e mais uma vez muito obrigado por estar em direto connosco. Não sei se entretanto eu gostaria de dizer alguma coisa relativamente a esse suicídio assistido que deu exemplo também num dos seus vídeos nos Estados Unidos, creio. Uhum. Existem alguns países que já estão permitindo isso. Eu agradeço que no Brasil isso ainda não é possível. Mas a minha posição pessoal é totalmente contra, e eu acho que qualquer médico que fez o juramento de médico de defender a vida teria que ter a mesma postura. Tudo que for favorável à vida, nós temos que defender. A morte, não. Lógico que eu não me refiro a ressuscitar um paciente em fase terminal e que não tem mais condição de ter órgãos para sustentá-lo. Deixa morrer natural. Mas acelerar a morte, não. Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. A vida, a morte, o nascimento, o casamento, o batizado, tudo tem seu tempo. Mas então vamos dar tempo certo. Não deixa de ser, digamos, uma questão fraturante na nossa sociedade nos dias de hoje, não, doutora? É verdade, é verdade. Mas isso contraria completamente as minhas crenças, não somente médicas, como também religiosas, né? Porque... Ora, está uma questão que eu também gostaria de pegar relativamente, digamos, à pessoa, à cidadã Lucy Kerr, já que defende todas estas posições. Que convicções são essas agora? Olha, as convicções são cumprir as leis dos homens, mas subjugadas às leis de Deus em primeiro lugar, né? O motivo pelo qual eu estou fazendo essa campanha tão feroz e contrariando muitos interesses dentro da classe médica é porque acima dos interesses da classe médica vem o que nós temos que cumprir perante Deus, certo? Se eu sei que um paciente está sendo prejudicado e eu tenho conhecimento para avisar que ele está sendo prejudicado e como está sendo prejudicado, dando a informação correta, e eu não der, aí eu sou culpado. Perante Deus, perante a justiça divina, eu serei culpado. Então, eu estou fazendo isso para estar de acordo com as leis divinas. E, às vezes, a gente tem que entrar em conflitos com interesses humanos. Mas isso, cada um que decide por si, né? Meu pai foi uma pessoa perseguida durante a época da ditadura e nunca ele deixou de tomar as posições corretas. 25 anos perseguido, porque ele falava contra a ditadura, contra o cerceamento das liberdades, contra o ato institucional número 5, que tinha tirado os nossos direitos constitucionais, sempre ele falou, certo? E era o correto. E me orgulho muito disso. Quer dizer, eu estou a entrar um pouco neste tema, se quiser, ou nestas questões,
porque neste programa fala-se muito de Deus e da nossa existência como seres humanos à face da Terra, e é uma questão que eu gosto muito e não vou deixar de a colocar assim também, doutora Luciquer. Quem somos, e já que falou em Deus, já que está, digamos, com esta justificação relativamente à conversa que temos vindo a desenvolver, quem somos, de onde vimos e para onde vamos? Pois é, essa é uma coisa que não causa nenhuma estranheza. Eu sempre tive muita consciência que nós estamos aqui exercendo um papel transitório, mas o nosso lar verdadeiro não é aqui, né? Nós só conhecemos ele depois que desencarnamos, né? Daí sim nós vamos para o nosso lar, mas aqui nós estamos exercendo esse papel como seres humanos e de preferência que façamos isso da melhor forma possível, e tenho certeza que é isso que Deus espera de nós. Falou em desencarnarmos, de onde é que vem essa ideia ou essa filosofia de vida já agora? Porque morte não existe, né? A morte não existe. A morte é o nascimento para a outra vida, a vida no astral, né? Então a morte em si não existe. E se você fala, o indivíduo morreu, dá a sensação de que ali acabou. Não acabou nada, a vida é eterna. Cada um de nós tem um pedacinho de Deus dentro de si, e esse pedacinho de Deus é eterno, é o nosso espírito divino. Então não é possível ser, como se diz, morto. Não existe isso. Deus é eterno, né? Sua sabedoria, ele nunca nasceu, nunca vai morrer. Sua sabedoria é onisciente, onipresente, onipotente, né? Então todas essas coisas, essas características também são nossas, só que ainda a gente está num estágio muito primitivo de acessar esse grande poder divino que existe dentro de cada um. Na primeira parte do programa e da nossa conversa, referiu a dada altura que estamos numa encruzilhada, estava a referir-se à encruzilhada provavelmente da medicina, em que por um lado tem vindo a resolver, enfim, vários problemas, digamos, da sociedade, do ser humano, mas ao mesmo tempo há uma parte, digamos, dos intervenientes, digamos, na medicina, que ao mesmo tempo tem essa ganância do dinheiro e que vale tudo para ganhar dinheiro, inclusive enganar pessoas. E a medicina também tem esta encruzilhada com Deus, a doutora Luciquer, na sua opinião? Com certeza. Com certeza. E, veja bem, eu acho que o médico que não tenha essa crença muito certa dentro de si e tenha a questão da morte ou desencarne muito bem estabelecido, ele não serve para ajudar o paciente, entendeu? Porque na hora que ele estiver em dificuldade, na iminência de morrer, eu já trabalhei em UTI muitos anos antes de fazer ultrassonografia, e muitas vezes. UTI, o que é que UTI quer dizer? Isso nas consultas? É unidade de terapia intensiva. É quando o paciente está muito grave, que está em risco de óbito, ele é colocado no lugar onde ele é monitorado, seus batimentos, respiração, muitas vezes tem até um respirador artificial para ajudá-lo a respirar. Entendeu? Eu creio que isso em Portugal chama-se os cuidados intensivos, não tenho a certeza, mas creio que é mais ou menos. Isso mesmo. Então, eu trabalhei nesses locais e muitas vezes os pacientes pediam que eu permanecesse com eles no final das suas vidas. E o motivo era justamente porque dentro de mim estava totalmente acertado a questão da morte, do desencarne, e eu podia confortá-los, eu podia facilitar a eles essa passagem para outro campo sem muito sofrimento, sem muita dor, né? Então é importante o médico ter dentro de si resolvido esse problema. É uma presença, é uma presença física que esses pacientes, digamos, gostam de ter nessa hora, doutor? Sim, e eles precisam de quem os conforte, de quem os ajude a encontrar a luz ali no finzinho do túnel e passar com tranquilidade e confiança.
E eu era ainda estudante de faculdade de medicina, estava no meu 4º ano, nos primeiros plantões que eu dava, e já me aconteceu episódios depois que eu saía do plantão, a enfermeira ia me buscar, porque o paciente insistia muito que eu permanecesse ao seu lado no leito enquanto ele estava nessa fase muito dura. Então, eu sei perfeitamente o que é passar por isso, não tenho medo nenhum de desencarnar, nenhum, entendeu? E acho, inclusive, que o teste e a dificuldade é nós estarmos aqui encarnados, exercendo esse processo todo, porque enquanto estamos aqui, nós temos a chance de cometermos muitos erros comprometedores para a nossa vida eterna. Aqui sim, nós podemos cair, nós podemos realmente deixar de fazer o melhor do que nós poderíamos fazer. Então, os erros graves são aqui mesmo que nós fazemos. Lá, nós temos uma situação mais tranquila. Eu sempre digo que é parecido com o mergulho que nós damos com escafandro numa água muito turva, quando nós estamos aqui na Terra como encarnados. Depois, quando a gente vai para o nosso lar definitivo, tudo clareia, a gente enxerga os nossos amigos espirituais, os anjos, os outros não tão bons assim, né? Mas nós vamos encontrar nosso lar definitivo. Eu não deixo de ficar curioso e de insistir na ideia de onde é que foi beber todas essas ideias, doutor? Bom, não sei se você sabe, o Brasil é a maior nação espiritualista do planeta. Sim, senhor. É a maior nação espiritualista do planeta, que eu sou espiritualista, não sou kardecista, não estou vinculada a nenhuma religião, mas eu naturalmente tive que ser, mesmo porque os judeus são. Certo? Jesus quem era? Judeu. Os judeus aceitam perfeitamente a teoria da reencarnação, e Jesus nunca falou contra a religião dos seus pais, e foi somente 300 anos depois de Cristo ter vindo que então nós tivemos um imperador romano, Constantino, que estava perdendo vamos dizer, a guerra para o cristianismo, porque os seus soldados, uma vez convertidos ao cristianismo, não queriam mais guerrear, né? Então, ele percebeu que ele tinha que modificar aquela religião, o cristianismo, que todos eles se convertiam. Então, ele corrompeu padres e fez a retirada de todos os textos judaicos, etc., que eram inseridos dentro da crença do cristianismo inicial, para que formasse-se a Igreja Católica, nos moldes que você conhece até hoje, mas que então foi retirado esse conceito e passado para o conceito de uma vida única, certo? Então é basicamente isso. Aqui no Brasil essa crença é muito popular, não são todos, mas aqui a gente convive bem com todas as crenças. Eu convivo bem com todas as crenças, porque eu acredito que cada pessoa tem a crença que ele necessita na fase da vida, do seu estágio, das suas necessidades emocionais que ele necessita. Então, cada um tem a sua, temos que respeitar todas, certo? O nosso reino não é, de facto, deste mundo? Exato, não é deste mundo. Então, aqui, muitos esquecem quão curta essa existência é, né? Que a gente tem que fazer aqui Doutora, e ganhar tesouros no céu. De preferência, não é? Doutora, o Lúcia Guerra está em direto connosco desde São Paulo, Brasil. São 10h25, ainda temos alguns momentos para conversar. Voltamos à mamografia, doutora, e relativamente a um estudo da Wendy Berge, creio. Então, a doutora Wendy Berge, ela é responsável, uma radiologista americana que trabalha para o ACRIM, que é a entidade
vinculada ao Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, a American College of Image Network, e ela foi encarregada de gerenciar um estudo com aproximadamente 3.000 mulheres no início da década passada, e era com mamas densas de alto risco, e elas comparavam o resultado do rastreio feito pela mamografia e pela ultrassonografia. Chegou ao final desse estudo, que foi muito bem realizado, bem minucioso, ela constatou que 1/3 dos cânceres foram diagnosticados apenas pela ultrassonografia, a mamografia não conseguiu. Eu imaginei que ela ia falar, olha, este método é muito melhor do que a mamografia, porque conseguiu diagnosticar 33% mais cânceres do que a mamografia. Não, sabe o que ela concluiu? Que a ultrassonografia não era muito interessante, porque ela também tinha feito um aumento da incidência de biópsias de mamas que não vieram malignas. Ora, que a gente chama de falsos positivos. Pensa bem, o que é mais importante? Ter um diagnóstico que você pensa que é maligno e vem benigno? Ufa, que bom, veio benigno. Ou você não ter o seu câncer diagnosticado a tempo. Veja, era isso que estava em jogo. E ela fez essa conclusão. E qual não foi a consequência disso? 1 ano depois, ela resolveu fazer uma mamografia que veio normal, porém, ela sabia que a mama densa, que era a que ela apresentava, não era adequada para a mamografia. E resolveu fazer uma complementação com a ressonância magnética. E diagnosticou um câncer que não tinha sido detectado na mamografia. Bom, ela foi tratada, fez tudo o que tinha que ser feito, e aí sim, ela fez a grande mudança na vida dela. Ela fez um blog, um site, onde ela informa com detalhes, ela mostra as mamas densas na mamografia, mostra que o câncer não diagnosticado, mostra que essas mulheres não estão protegidas se elas fizerem apenas a mamografia. Pode-nos dizer que blog é esse, doutora? É infomed.com. Infomed.com. Eu acho que eu tenho quase certeza que é isso daqui. Okay. Se não for, depois eu te passo, mas eu tenho quase certeza absoluta que é isso. Era mais para as pessoas que nos estão a escutar poderem procurar essa informação também, não é? Isso. Mas procurando o nome Wendy Berg, que escreve com W-I-E-M, Wendy, D-Y, Berg, B-E-R-G, né? Ela vai encontrar com certeza absoluta, né? Uhum. Infomed. É Berg, tá? Não, é Berg, não é Berg. Berg, um B de babá. B-E-R-G. É B-E-R-G. Ok, Wendy Berg. Ela lá mostra casos de mamas densas não detectadas, o câncer, e que precisam de outro exame. E daí ela fala o percentual. Esse percentual de câncer que a mamografia não detecta, ela é proporcional à densidade da mama. Se ela for uma mama bem hipodensa, o grau 1 de densidade, ela consegue detectar 95%, 96% de todos os cânceres. Só que essas são as que menos têm câncer de mama. Agora, na hiperdensa, até câncer palpável, 10% deles não vai ser visto na mamografia, para você ter uma noção. É uma loucura, né? Então, as mulheres portadoras de mamas densas, aí de Portugal, têm que tomar ciência que esse exame não serve para elas, e elas têm que buscar uma alternativa. Sei que deve ter muitos serviços bons de ultrassonografia em Portugal, eu recomendo que elas os busquem e não façam a mamografia, que de bem não vai lhes fazer nenhum. Ultrassonografia, que aqui em Portugal se costuma chamar mais de ecografia, não é? Ecografia, aqui também, no Brasil se chama, mas nós deixamos mais a ecografia para coração, e a ultrassonografia para os demais exames de ultrassonografia.
Ora, muito bem, estamos então em conversa com a doutora Lucy Kerr. Podem procurar vídeos sobre tudo o que a doutora está aqui a dizer e muito mais, aliás. Basta no Google escreverem apenas Lucy Kerr ou doutora Lucy Kerr, que terão acesso a uma série de vídeos e informação que a doutora Lucy Kerr tem vindo a partilhar. Doutora, agora para rematarmos um pouco, a doutora tem-se vindo a manifestar muito contra este slogan do outono rosa e depois vem o novembro azul, relativamente ao cancro da próstata. Pois é, com relação ao exame de próstata, o que é importante o homem saber é que tanto o toque como o PSA não lhes garante um rastreio completo e efetivo e precoce do câncer de próstata. Porque existem vários cânceres de próstata e o que se manifesta como um nódulo duro na face posterior da próstata e que elevam o PSA bastante, ele é um câncer mais benigno dentre os malignos, mas existem outras formas mais difusas que o médico não consegue detectar no toque e eles têm células tão indiferenciadas, tão primitivas, que elas nem sequer secretam o PSA, certo? Que é o antígeno prostático da próstata. E eles não secretam e, portanto, não são detectáveis nesse exame de rastreio convencional. No entretanto, na ultrassonografia, que associada ao Doppler, vai verificar que aquela área tem um aumento de vascularização. Entretanto, ainda não faz o diagnóstico diferencial se aquela área mais vascularizada, vista no Doppler, ela é um tumor ou é uma inflamação. Daí entra o terceiro exame, que é a elastografia, que vai determinar se aquela área é amolecida, que é inflamada, ou ela é dura e aquela área, então, é uma neoplasia. Então, com esses três exames, exame tríplice da próstata, realmente nós temos um rastreio muito efetivo, muito melhor do que qualquer outro dos métodos que são realizados atualmente no rastreio do câncer de próstata. E esse câncer, infelizmente, aumentou muito. Ele está pegando pessoas mais jovens. Esta semana mesmo eu tive um rapaz de 42 anos que nós rastreamos e que estava com câncer de próstata. Então você vê que é um câncer que está cada vez mais abaixando a margem dos 50 anos. E o homem não pode ter medo de se submeter a um exame de próstata para poder realizar esse diagnóstico o mais precoce possível, assim como as mulheres não podem deixar de fazer os seus rastreios, mas de preferência que não façam pelo autoexame, que pode gerar muitas dúvidas e muito estresse e não vai ser precoce, nem pela mamografia, que vai causar mais dano ainda. Então, o rastreio do câncer de próstata e o de mama são os grandes calcanhares de Aquiles da população masculina e feminina, os mais importantes, de maior incidência e os que mais matam. Então, nós temos que focar. Eu jamais estaria aqui para defender um rastreio precoce do câncer de pâncreas, jamais. Porque o câncer de pâncreas, eu digo isso para os meus pacientes, se você detectou, chegou a tua hora. Porque todos os tratamentos que se faz, mesmo nas fases mais precoces, eles costumam estar cheios de metástases. Parece até que esse tumor já nasce com as metástases, entendeu? De tão precoce que a disseminação. Não é o caso do câncer de próstata, nem o caso do câncer de mama. A incidência é muito maior do que o câncer de pâncreas e realmente compensa você investir em termos de rastreamento preventivo. Né? Uhum. Eu tenho também um apelo a fazer a toda a população de Portugal que nos escutam, que entrem no nosso site www.portallucycare.com e assinem o nosso Avast solicitando a abolição da mamografia. Isso é muito importante. Se aqui
no Brasil nós já tivemos essa abolição, vai facilitar que em outros países isso ocorra também. E nós estaremos ajudando muitas mulheres. É isso que eu gostaria muito de pedir, tá? Ou seja, aqui em Portugal chamamos uma petição, não é? Para abolir esse rastreio, é? Uhum. Isso, é uma petição eletrônica que está no nosso site, tem toda uma aula que a pessoa pode assistir, clicando lá em determinados pontos, nos nossos vídeos, e para ter todas as informações com as referências científicas que são pertinentes. Né? Então, isso nós vamos ter, e eu queria muito dizer também, agora nesse finzinho do programa, sobre uma experiência do Dr. Michael Baum, lá da Inglaterra, ele cirurgião do King's College de Londres. Ele foi o primeiro a implantar o rastreio mamográfico de rotina feito pelo governo da Inglaterra, em Londres, na Inglaterra, né? Uhum. E ele no início ficou extremamente orgulhoso de que ele estava sendo o primeiro e ficou muito contente. Daí a pouco ele começou a perceber que não diagnosticava falso negativo, falso positivo, e ele começou a ficar muito, muito desgostoso com esses resultados, começou a se aprofundar, verificou que as pesquisas não eram tão esclarecedoras, que tinham embasado o rastreio mamográfico, chamou o Comitê Nacional e falou: olha, eu acho que a gente tem que avisar as pacientes que estão fazendo o rastreio, que estão participando do nosso estudo, que a coisa ainda não é certa, que talvez vá proteger sobre o rastreio do câncer de mama ou não. E daí eles falaram que não, de jeito nenhum, que nós não vamos esclarecer nada às pacientes, porque se fizermos assim, elas não vão querer fazer o rastreio mamográfico porque ele é muito dolorido. Daí ele percebeu que eles estavam numa situação fraudulenta, falou uma frase muito emblemática, que aqueles que são responsáveis pelo rastreio mamográfico não se importam a mínima que o que eles estão fazendo é descaradamente e indiscriminadamente antiético. Né? Eles não se importam a mínima. E ele, então, se retirou do programa e, desde então, ele luta como o Dr. Peter, com muitas outras autoridades sérias e comedidas contra o rastreio do câncer de mama, visando a sua abolição pela mamografia. O rastreio pela mamografia está fadado a desaparecer. Aliás, ele já é um cadáver, falta apenas enterrá-lo. Ele é um cadáver. Eu estou a rir pela forma como está, digamos, a abordar a questão. Nós aqui em Portugal normalmente estamos habituados a que os médicos tenham uma posição, se quiser, mais institucional sobre as questões que está a abordar. Doutora Lucy Kerr está em direto connosco desde São Paulo, Brasil. Eu vou agradecer imenso a sua participação no programa Café Duplo aqui da Rádio Santiago, doutora. Foi um prazer falar consigo. Gostaria, no entanto, de convidá-la, enfim, a deixar uma mensagem final a todas as mulheres, principalmente, uma vez que falamos mais sobre essa questão da mamografia e que enfim, vivem, porque nós convivemos quase diariamente, há sempre um familiar, um amigo de um familiar, um amigo de um amigo, alguém que se ouve falar que teve cancro. Enfim, o da mama também é muito frequente nos dias de hoje, não é? Em que as mulheres, digamos, vivem com esse receio, com esse medo, digamos, de fazer o exame, de fazer a mamografia, de fazer o que é que seja. Se não fizerem a mamografia, o que é que vão fazer? Porque o medo, efetivamente, funciona muito na nossa sociedade. As pessoas nós vivemos cheios de medo, porque é o cancro da mama, é o cancro da próstata, que estamos aqui atacados por todo lado. Parece que o cancro é uma coisa que anda aí no ar e que de repente pode passar em cima de cada um de nós, não é? O que é que pode dizer, principalmente às mulheres, uma vez que, como estava a dizer, falámos essencialmente da mamografia, uma vez que não recomenda a mamografia e recomenda mais, digamos, essa ultrassonografia que me refere, aqui em Portugal é mais conhecido por ecografia, mas uma mensagem final para essas mulheres que nos estão a escutar?
Depois de tudo que ouviram, eu diria que cada mulher escutasse o seu coração, escutasse se aquilo que nós falamos, a mensagem que nós demos, está sensibilizando esse coração a buscar uma outra forma de rastreio do câncer de mama. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, eu dei uma aula para quase 7.000 pessoas em Brasília, num grande auditório. Todos eles voltados a conhecimentos de métodos de medicina mais naturais, menos agressivos. E depois que eu proferi essa aula falando contra a mamografia, cerca de umas 500 mulheres se reuniram ao meu redor e muitas delas diziam assim: eu sempre soube que a mamografia não prestava. Muitas falaram isso. E eu falei então a elas: o que salva as mulheres é a intuição. Então ouçam o seu coração, a sua intuição e vejam se irão ou não continuar a realizar esses rastreios que, na minha opinião, é maléfico e inútil. Muito bem, doutora. Então, mais uma vez, o meu agradecimento e depois eu irei fazer uma gravação do programa e partilharei com a doutora para que possa, no YouTube também, para que possa depois, eventualmente, partilhá-lo no portal. Muito bem. Então, mais uma vez, uma boa tarde no Brasil, São Paulo, e até uma próxima, doutora Lúcia Kerr. Muito obrigada a você, Antônio Gomes. Eu agradeço muito a oportunidade de falar às mulheres brasileiras e deixar as mulheres portuguesas e deixar essa mensagem do fundo do meu coração, visando esclarecê-las sobre a verdade e as mentiras da mamografia. Muito bem, não desligue que, entretanto, eu já me despeço-me de si fora da antena que nós dizemos aqui, tá bom? Tá bem. Muito bem, estamos então a cerca de 15 minutos das 11, vamos para alguma música também, ao som agora do Bob Dylan, Hard Rain's Gonna Fall.